Eu costumo falar que o produtor tem 3 momentos de preocupação com o ITR. Na hora da declaração, na hora que o município anualmente vai elaborar a pauta do VTN e o terceiro momento, que é o momento da fiscalização. Evidentemente que não serão todos que passarão por esse terceiro momento, mas atualmente em Jataí, Serranópolis, Rio Verde, Mineiros, na nossa região produtiva inteira, muitos produtores estão sendo notificados pelas prefeituras, questionando alguns pontos daquela declaração que foi transmitida em anos anteriores, não é a desse ano não. Geralmente de 2017, de 2018 para cá. Então ainda tem esse detalhe, está questionando. E esse questionamento pode ter hoje já tido alguma alteração na propriedade e não ter como provar aquilo mais? Como é que fica? Exatamente, Fabélia. Essas notificações de anos anteriores, né, elas podem buscar até 5 anos antes do momento da fiscalização. Esse é o prazo decadencial que a gente costuma falar. Então, é muito comum que, às vezes, o fiscal solicita uma documentação que, às vezes, o produtor não tem ou tem dificuldade de elaborar nesse momento, porque você precisa demonstrar algo que aconteceu lá atrás, no passado, né? E agora, o que eu gosto de assim, pontuar muito bem é que essas notificações são distintas. Existem vários objetivos ao redor dessas notificações. Então, é preciso que o produtor que receba essa notificação da prefeitura, e a prefeitura faz essa notificação porque ela tem um convênio com a Receita Federal, que ele procure um profissional habilitado para identificar o que o fiscal quer. Um detalhe que eu acho que é importante, qual é o prazo? Porque ele está sendo notificado, ele não está sendo multado. Então, ele tem um prazo determinado para ele apresentar os seus argumentos. E, às vezes, ele chega, está plantando, está cuidando da roça, fim de ano ele vai viajar e larga isso lá na gaveta. Qual é o prazo que ele tem para apresentar os seus argumentos? Fabélia, você fez uma distinção que eu acho fundamental. Uma coisa é você ser intimado na fase de fiscalização. Outra coisa é você ser multado e intimado para se defender. Muita gente ignora essa diferença. Daí a necessidade de procurar um profissional. Quanto ao prazo, via de regra, esse prazo dessa notificação da fiscalização é de 20 dias. A fiscalização te notifica para que em 20 dias apresente a documentação solicitada. Claro, em muitas situações esse prazo é muito curto, é muito exíguo. O que o produtor e o seu contador ou o seu advogado devem fazer? Solicitar à própria prefeitura, à própria autoridade fiscal municipal, a dilação desse prazo. Mas isso tem que ser feito dentro desses 20 dias. Exatamente. Porque qual que é o passo seguinte? É a autuação com o lançamento do imposto, eventualmente, com acréscimo de multa e juros moratórios. Então, essa questão do prazo é a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me procura sobre esse assunto. Qual foi o dia que você recebeu isso daqui? E aí a gente já tem essa preocupação. Será que vamos levantar os documentos solicitados nesse prazo ou não? Se não conseguirmos, pedimos dilação. Agora, sobre os documentos solicitados, é uma grande dúvida de muitos produtores. Que tipo de documentos podem ser solicitados? Que são aqueles difíceis de localizar ali, porque a gente sabe que tem que guardar documentos por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. Enfim, tem documentos dos mais variáveis prazos a serem guardados. Mas a gente guarda, sabe que tem. Onde? Não sei. Ontem à noite, por exemplo, eu tentei localizar um arquivo no meu computador, eu sei que está lá, só não consegui localizar. Fabélia, existem vários tipos de fiscalizações. Eu costumo separar 3 principais, né, que a gente tem visto aqui na nossa região. A primeira delas é quando o produtor declarou, em anos anteriores, o VTN, que é o valor da terra nua, abaixo daquele VTN fixado pelo município e informado para a Receita. A gente sempre reitera que o produtor pode declarar, ele não é obrigado a seguir aquela pauta, mas ele precisa guardar documentos que comprovam que a propriedade dele tem um valor menor do que aquele fixado pelo município. Então, essa é a notificação mais comum. Certo. O fiscal, como se ele pedisse o seguinte: olha, produtor rural, me traga laudos, seja feitos por agrônomos ou engenheiros florestais, comprovando que o valor da terra nua do seu imóvel
é realmente esse que está na declaração lá de 2017, Eu 2018. só quero que me prove isso, não é nada mais. Exatamente. Você declarou, agora teve uma espécie de malha fiscal e eu quero que você me comprove. E escuta aqui, normalmente o produtor tem isso aí anualmente ou daí ele tem que refazer algo que ele nunca fez? Fabélia, geralmente esse laudo não foi feito lá atrás. Então, ele vai ter que procurar, se for adequado, se for conveniente, se for algo que compensa, buscar um profissional, geralmente um agrônomo ou um engenheiro florestal, para levantar informações da propriedade de 2017, 2018, isso é possível, inclusive através de imagens de satélite, levantar informações de negócios, de compras e vendas que aconteceram naquele momento, para fazer uma estimativa do valor da terra nua naquele momento. Então, esse profissional, emitindo uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, vai produzir esse laudo. Evidentemente que não quer dizer que esse profissional vai chegar no mesmo valor que você declarou, né? Ele precisa fazer um levantamento imparcial, isento. Né? Mas, até porque o nome dele depois, exatamente, ele pode sofrer as penas se ele não fizer uma coisa real. Exatamente. Então, muitas pessoas perguntam assim, onde que eu consigo esse laudo? Bom, você vai conseguir contratar uma pessoa que levanta essas informações. Se vai ser igual ou não a sua declaração, aí já é outra situação. Então, essa é a situação mais recorrente, mas existem outras. E quando dá ali realmente a diferença? Aí vem multa ou ele já pode solicitar esse pagamento? Ele precisa... Porque ele vai pagar a multa? Vai, porque já venceu há um tempo atrás. Mas ele pode ir, isso aí ameniza, ele demonstrar uma boa-fé? Já pedir o imposto? Se ele apresentar as informações ou justificar por que ele não conseguiu apresentar, ele já alivia a penalidade que poderia ser aplicada sobre a diferença do tributo. Esse já é um ponto. Agora, se ele fizer um levantamento e perceber que houve ali, né, uma declaração a menor do que realmente a propriedade valia, se ele já presta essas informações e busca recolher essa diferença, ele consegue reduzir as penalidades. Agora, se ele não faz isso, se ele simplesmente não responde à notificação, além dele ser tributado na diferença do imposto, ele pode estar sujeito a uma multa de até 150%. Daquilo que seria o da diferença. Pagamento. Então, vai ver o que ele recolheu lá atrás, vai ver o que seria devido, seguindo a pauta do município, vai chegar na diferença, em cima dessa diferença vai jogar uma penalidade de 75% a 150% em juros de mora. Vamos imaginar ali, né? Vamos pegar um valorzinho aqui. Era R$150, veio a notificação ali, juntou, que viu que era 150. Ele não conseguiu baixar. Ele tinha feito uma lá que ele pagou 80, então ficou 70 de diferença. Ele não tomou nenhuma providência, então se ele chegar até 150 de multa, ele vai pagar então 105 só de multa, mais os 70 com juros e mora. Porque aí esses juros e mora é referente a uma conta que venceu lá em 2017. Exatamente. Que vem. Então, quer dizer, vai aí 80 com mais os 105... que os 70 com mais 105 já dá 175, que vai ter mais alguma coisa, vai chegar nos R$200 aí. Nós estamos falando assim de um valor bem simbólico. Exatamente, Fabíola. Então é importante ele procurar um profissional nesse momento para identificar o que o fiscal quer. É realmente esse laudo de VTN? Se é esse laudo, compensa eu fazer, porque aí o profissional vai fazer esse cálculo. Quando o cliente me procura, eu apresento esse cálculo para ele. Eu falo, olha, se eles te autuarem, você vai ter que pagar isso daqui. O laudo, o profissional está cobrando isso daqui. O que você... Aí o produtor coloca na balança. Ainda tem esse então, detalhe. é melhor você buscar um especialista nessa fase de fiscalização. E, às vezes, não é só a questão do VTN. Às vezes, são as áreas ambientais do imóvel, porque o ITR, ele, via de regra, ele não incide sobre reserva legal, APP. Então... busque um profissional para te analisar, alinhar uma estratégia para que você tome uma decisão acertada.